Foi a partir de um convite da Semira e da Vanessa, da agência SMT, para falar sobre um momento em que eu mais arrisquei na vida, que a minha ficha caiu. Eu sou empreendedora. Apesar de ser um termo bastante utilizado no mundo dos negócios, empreendedorismo nada mais é que o ato de empreender, pôr uma ideia em execução, realizar e trabalhar muito para fazer acontecer. E isso pode ser começar uma empresa, um projeto no trabalho, uma ação no seu bairro, e eu também incluiria nessa lista ter um filho, formar uma família. Essa nova temporada do podcast Roberta Comunica, Elas Transformam, nasceu assim, de uma ideia que nós tivemos a partir da constatação de que conhecemos muitas, mas muitas mulheres empreendedoras. E essa turma só aumenta. Reportagem recente da revista Exame trouxe o dado que somos mais de 30 milhões em um universo de 52 milhões de empreendedores, ou seja, 48%, segundo informações apuradas pelo Global Entrepreneurship Monitor 2020, principal pesquisa sobre empreendedorismo do mundo feita em parceria com o Sebrae. E mais um detalhe importante, só em 2022 esse número cresceu 40%, de acordo com a rede Mulher Empreendedora. Para o kickoff dessa temporada especialíssima do podcast Roberta Comunica, Elas Transformam, eu recebo hoje as maravilhosas Semira Martins e Vanessa Sikoski. Sejam muito bem-vindas, gurias! Oi! Oi, eu sou a Vanessa. A gente está muito felizes com a gravação desse episódio 0 do nosso projeto. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, de uma atitude muitas vezes, assim, não digo inusitada, mas sem tanto planejamento, enfim, gerou tudo isso que a gente está podendo viver agora. Foi a partir de uma atitude e, na verdade, também de um risco, né, que a gente corre, que é colocar um projeto na rua. Então, a gente iniciou um projeto e está repercutindo, e a gente está aqui hoje podendo falar sobre isso, então é muito gratificante. É um prazer a gente se conectar novamente, né, Roberta? Já trabalhamos juntas e agora estamos de novo aí, e tenho certeza que esse projeto vai trazer excelentes conexões, lindas histórias para inspirar, para que as pessoas possam fazer e acontecer, que é isso que a gente espera, né? Isso que a gente busca, né? Isso mesmo, e juntas a gente consegue chegar muito mais longe. Agora me contem, gurias, como é que vocês estão? A gente está gravando esse episódio no dia 7 de dezembro de 2021, um ano de muitas incertezas, enfim, como é que vocês estão se sentindo? Bom, eu vou falar por mim, Semira. Eu estou me sentindo ansiosa, porque eu sou uma pessoa mega ansiosa, estriquinada, e sempre chega no final do ano, quero que aconteça muita coisa, quero que os projetos saiam do papel, sou muito focada em planejamento, e aí nessa ansiedade de planejar, fico bastante acelerada, mas feliz porque excelentes perspectivas e oportunidades estão se abrindo para 2022. Então, assim, a sensação é de ansiedade, que eu acho que é eu e mais um montão de gente está assim, mas também de feliz com as possibilidades que estão se abrindo, né? E o que a gente vem desenhando para o próximo ano. Então, é um misto, assim, de emoções, né? Isso aí, eu me sinto da mesma maneira, com bastante expectativa, mas também muito grata pelo ano, porque, como tu mesmo falou, foi um ano difícil, vem sendo difícil desde 2020, mas, felizmente, a gente vem evoluindo, a gente vem crescendo, a gente vem conquistando novos espaços, muito do mérito do nosso trabalho, da nossa equipe aqui, que a gente não consegue nunca fazer nada sozinhas, né? Então, eu me sinto muito grata também por a gente estar vivendo essa ansiedade, porque se tu tá ansiosa, tu tá construindo coisas. O pior de tudo, a pior sensação é a inércia ou, né, o movimento zero ali. Então, eu me sinto grata por a gente estar nesse pique, por estar vivendo esse dezembro que para todo mundo é insano, mas esse é o sentimento, assim, de gratidão e de expectativa a 1000 para o ano que vem. Que legal, é bem isso, que seja uma ansiedade por algo que está se realizando, né? Isso aí. E
gurias, nós fomos colegas de trabalho e a gente trabalhou muito juntas. Eram tempos loucos de muita entrega, porque a gente sempre amou muito o que faz. Me contem o que motivou vocês a sair do meio corporativo para empreender, para abrir a agência SMT. A gente pode até falar, assim, um coralzinho juntas, né? A maternidade. Que, enfim, foi isso mesmo. Eu confesso que eu nunca tive, assim, como é que eu posso dizer? Eu nunca tive talvez, eu não sabia que eu era capaz de empreender. Eu sempre achei que eu tinha nascido para ser CLT e é isso, vou cumprir os meus horários e tudo mais. E aí, algumas pessoas do meu convívio me incentivaram. O meu marido foi um deles. Ele sempre falou, olha, quem sabe, né? Alguma coisa própria. Eu nunca tive coragem. E realmente, assim, a maternidade muda a nossa cabeça de uma forma que não tem como explicar. Só quem vive sabe, né? Como que vem e mexe tudo do avesso. E realmente, assim, foi uma oportunidade que quem iniciou, na verdade, foi a Semira e a Manuela Thomas, que foi a nossa primeira sócia. Então, a SMT foi composta por nós três, inicialmente pela Manu e pela Semira, e elas que me convidaram. Então, assim, foi aquela coisa, eu saí realmente, né, abri mão do meio corporativo, de algum tempo já de carreira e tudo mais, para ficar mãe. Mas não durou muito tempo, foi rápido, assim, questão de, 2, 3 meses, eu já estava ansiosa de estar vivendo só a maternidade, mas essa possibilidade de poder trabalhar ao lado de amigas, né, e de ainda continuar mãe, foi o que me motivou. Então, eu acredito que talvez, não tendo sido mãe naquele período, eu não sei como é que as coisas teriam corrido. Tudo correu no tempo certo para que isso acontecesse. Mas foi a maternidade que aflorou em mim isso. Assim, eu acho que, para mim, eu entendo que ser mãe é o maior empreendimento que uma mulher pode ter. Então, tu dar a vida, tu gerar uma vida, tu ensinar, é tudo que a gente faz no dia a dia de uma empresa, entendeu? Só que com, né, uma responsabilidade talvez ainda maior. Então, o meu primeiro empreendimento foi a minha filha e o segundo, então, é a SMT que veio através dela, né? É isso aí, assim, veio desse novo momento, dessa nova fase, essa ideia de mudar, né, de não se conformar, talvez, com a situação que eu estava, e ainda incentivada por uma amiga, né, que no caso é a Manuela Thomas, que me convidou, estendeu a mão. Eu sou muito grata a ela, porque ela estendeu a mão, ela me convidou, eu passei para ela todo o que eu estava vivendo, e ela disse, então vamos abrir uma empresa. E aí eu fiquei assim, como assim? Porque eu também nunca tinha imaginado empreender e não achava talvez que eu fosse capaz. E ela mostrou para mim que não, vamos juntas. Então, assim, essas conexões, né, que é o que a gente acredita, assim, eu vejo assim o quanto que elas transformam verdadeiramente. Quando a gente se conecta com pessoas, quando a gente não vive só na superficialidade, realmente busca relações assim de verdade, a gente consegue tirar frutos disso maravilhosos, que é o que está acontecendo com a gente agora, né? Eu acho que a relação, né, quando a gente consegue ser verdadeira também, porque aí as pessoas veem na gente coisas que a gente mesmo não vê. Então, essas conexões foi bem isso, assim, eu talvez não estava vendo um potencial que a gente sempre conversa sobre o nosso início, assim, mas por que vocês me convidaram a tal coisa? Por que tu e a Manu estavam pensando em fazer isso? Porque a Manu achava que a gente tinha essa capacidade, enfim. Então, a conexão, as pessoas, as relações, elas fazem a diferença em tudo na nossa vida. E uma das coisas também que nos motivou e que a gente tenta fazer bastante na SMT hoje, enfim, é tirar, assim, dos ensinamentos, de lugares onde a gente passou, o que foi bom, o que não foi tão bom e fazer um pouco melhor, sabe? Para a gente também gerar nas pessoas que estão com a gente experiências legais, experiências positivas, né? Porque o mundo já está cheio de tanta coisa ruim, não é no trabalho que as pessoas precisam viver isso, né? Então, a nossa experiência de trabalho, dos lugares onde a gente passou, a gente conseguiu extrair coisas boas e não tão boas e tentar fazer melhor, né? Então, Vá, tu tinha saído do meio corporativo, tu estava de licença maternidade ou tu tinha
Pedido às Tava. contas. Eu tava de licença maternidade, eu tinha data para voltar, eu era aquela mãe que tinha data para voltar, entendeu? Só que simplesmente depois que o neném nasce, não tem, né? Não tem como explicar. E eu não, decidi sair, então saí e estava sem perspectiva nenhuma. Eu queria viver a maternidade, tinha planejado ficar mãe até pelo menos os 2 anos dela, né? Mas, na verdade, foram meses. Eu acho que foram 4 meses, mais ou menos, que eu fui só mãe, depois do pedir, né, a saída, enfim. E a gente começou, mas também não é fácil, né? Essa decisão de abrir mão, muitas críticas na família também, de pessoas, nossa, mas como assim? Quantas mulheres continuam trabalhando? Eu me sentia fraca, porque eu pensava assim, é verdade, né? Tem um monte de mulher que continua levantando cedo, continua trabalhando, deixa a criança na creche e tá tudo bem. Eu acho que é uma admiração total por elas, mas eu não estava sendo capaz de fazer aquilo. Eu queria cuidar, eu achava que ia ser melhor para ela. E eu acho que a gente tem que fazer o que o coração manda, né? Então eu continuei podendo cuidar dela e fazer uma nova coisa, gerar uma nova, né, um novo negócio, e foi maravilhoso. Com muitos erros, né, acertos, culpa, que a gente sente muita culpa, mas foi a melhor decisão, né? E tu, Cê, tu já tinhas ganho o Miguel ou tu estava ainda Eu gravidíssima? estava, na verdade, estava de licença. E aí, durante a minha licença, a Manu, no caso, e eu já estávamos conversando e pensando sobre, e eu cheguei a retornar ao trabalho, só que ali eu vi assim, não, esse lugar não, esse lugar não é o meu, eu não é mais o que eu não sou a mesma. E o lugar também não é mais o mesmo, então preciso mudar. E aí foi que eu tomei coragem de, então, tomar essa decisão, né, de seguir apenas com um negócio que era SMT, que é SMT, e me desvincular, então, da empresa que eu estava. E foi a melhor decisão que eu tomei toda a minha vida, porque eu vejo, assim, o quanto que eu evoluí, assim, como pessoa, como profissional, de me desafiar, de acreditar mais em mim. Eu sempre fui, assim, muito confiante, assim, em relação ao meu trabalho, assim, o que eu desenvolvia, mas sempre me imaginei vinculado a uma empresa. E aí eu, então, estruturar uma empresa desde o princípio e o que vamos fazer, e qual vai ser o foco, qual vai ser a nossa essência, isso é maravilhoso, né? A gente poder dar a nossa cara, assim, dar a nossa identidade, né? Então está sendo uma experiência incrível, porque, como a Vanessa falou, com a SMT, nós buscamos trazer as melhores experiências dentro de tudo que a gente já passou dentro do nosso repertório. E eu acredito, assim, que a gente se esforça bastante, temos muito a melhorar, mas estamos num caminho, assim, sabe? De construção. E de foco nas pessoas, que as pessoas são bem mais valioso. A gente tem uma relação muito bacana com a equipe que trabalha conosco, e a gente não nem assim, a gente vê como todos estivéssemos no mesmo barco, não tem hierarquia, porque a gente também não acredita nesses padrões assim mais antigos, assim, de estrutura de empresa. Então é uma evolução constante, é muito bom poder fazer isso, né? Poder dar identidade, assim, a nossa cara para o nosso negócio, né? Que legal, gurias. Eu ouvi uma fala da Vanessa que eu me identifiquei muito. Eu também venho de uma família, de uma realidade em que o ideal de trabalho, de vida, era a gente permanecer numa empresa ou, preferencialmente, prestar um concurso público e passar o resto da vida ali, né? Ter a tal da estabilidade. E como a gente precisa passar um bom tempo trabalhando isso na nossa cabeça para ver que, poxa, de repente isso não faz parte de mim, isso não é um valor para mim. O valor que faz a diferença para mim é construir algo em que eu acredito, em que eu sei que com aquilo que eu estou construindo eu posso mudar uma realidade, eu posso levar um legado em coisas de que eu acredito, em que eu confio e que eu entendo que são importantes para a gente trazer para a sociedade. Demais, mas a minha mãe é uma mulher que trabalhou quase 30 anos no mesmo lugar. Então, eu cresci vendo ela ir e vir todos os dias, cumprindo os horários, enfim, mas com todas as dificuldades que a gente sabe como, né?
também ser funcionário, aquela coisa toda, daqui a pouco não ter tanta liberdade. Eu acho que isso também, né, me fez questionar muito até o julgamento dela, né? Nossa, como assim? Eu fiz isso a minha vida inteira e deu certo. Tu tá aí criada, podendo fazer as escolhas, sabe? Então é bem complicado mesmo numa mulher, essencialmente, numa família essencialmente de mulheres, então rolou bastante isso, assim, porque a maioria sempre trabalhou bastante tempo, enfim, é difícil de mudar esse padrão, né? Mas eu acho que, assim, a coragem de fazer diferente é o que motiva, bem como você falou, assim, de a gente tentar colocar a nossa identidade, né? Eu também, assim, eu acho que eu não sei se dá para dizer que é uma geração, mas também vem de uma família de trabalhadores, assim, não de empreendedores. Só meu pai, no caso, sempre me incentivou. No momento que eu falei para ele não vai dar certo, porque meu pai sempre foi um grande incentivador, assim, para mim. Ele sempre tá sempre me incentivando em tudo que eu faço. Sempre quando tinha alguma mudança de alguma empresa para outra, ou quando abria a SMT, meu pai sempre me incentivou muito, apesar de ter uma experiência de vida e todo um embasamento de se vincular a uma empresa e seguir nela até o fim, né? Então, enfim, são histórias, né? Esse repertório, tudo que vem antes da gente, né? Nossa família, nossos ancestrais, tudo isso traz e nos traduz, né? É um pouco da gente, a gente acaba trazendo isso. E o que é o desafio da vida, né? No meu ponto de vista, é a gente tirar o melhor de toda essa história, desse repertório, de todas essas vivências da nossa família para evoluir. Então, assim, que nem a Vanessa falou, todo esse comprometimento, essa dedicação, essa veia trabalhadora, isso fez com que a Vanessa seja a profissional que ela é hoje, focada, comprometida, né? Então, tudo é importante, né? Nesse processo de construção, assim, desse ser profissional, desse ser pessoa, né? E não existe certo e errado, né? Não existe certo e errado, é mais ou menos isso que a gente fala também na campanha Arrisque, que foi onde tudo começou. Isso mesmo. E a importância da gente ter alguém que diga para a gente, vai que vai dar certo. Então, vocês tiveram nas suas famílias, seja o marido, seja o pai, enfim, alguém que deu esse empurrãozinho e essa incentivada. Eu também tive o privilégio, tenho um marido do lado que super confia também nos projetos que eu crio e está aqui junto, né, apoiando o podcast também. Então, nossa, toda alegria e gratidão por poder ter eles nas nossas vidas. Agora, gurias, me contem uma coisa. Vocês planejaram o negócio? Vocês tinham uma ideia bem desenhadinha do que queriam que a SMT fosse? Construíram os serviços para prestar, os clientes que queriam buscar? Deu para seguir esse planejamento, bem como vocês esperavam? Ou foi preciso repensar tudo isso? Olha, a gente talvez não se orgulhe, né? Porque a gente defende e gosta muito de trabalhar com planejamento, mas o início da SMT não teve muito planejamento, não, tá? Porque assim, a gente começou já com uma demanda em andamento. A Manu prestava alguns serviços, né? Ela tinha clientes e ela tinha essa necessidade de evoluir também. Então, o meu olhar um pouco mais comercial, o olhar da C também mais na área de marketing, que foi a composição, né, do todo. Então, a gente já tinha desafios para cumprir. E aí, a gente tinha entregas para fazer. Logo, a gente fez a primeira reunião, a gente nunca vai esquecer. Foi no shopping, num café, depois do horário. A Manu ainda tinha vínculo, né, com empresa, enfim. Era, sei lá, 6 da tarde, a gente marcou um café, que lá nos marcou. A gente tem uma foto do lugar, até hoje, guardadinha. E aí vamos querer essa foto, hein, gurias? Já vamos guardar essa foto para colocar aqui na participação nos nossos podcasts. Pode deixar. E aí a gente já tinha demanda, já tinha algumas entregas para fazer. Felizmente, claro, é uma demanda que veio da Manu, mas a gente tem clientes até hoje que acreditaram no potencial da SMT e que estão com a gente até hoje. Então, nos deram a oportunidade sem o vínculo com a Manu propriamente, entendeu? Acreditou na ideia da SMT e a gente tem orgulho de dizer, então, que é, né, um cliente que está com a gente até hoje, mas não teve planejamento. A gente só sabia que queríamos oferecer acesso a serviço de comunicação a pequenas empresas, né, a lugares que daqui a pouco não tivessem um recurso para investir numa agência. A gente também não tinha estudado, a gente conhecia a agência
pela nossa experiência com agências, né, em trabalhos anteriores. Então, a gente estava do outro lado, né, contratando a agência. A gente mais ou menos sabia como é que funcionava, mas não tinha feito, como é que chama? Pesquisa de mercado, plano de negócios, nada disso. Foi na cara, na coragem né, e fazendo acontecer. E aí foi evoluindo, né? A gente começou com uma solução mais simples de foco em redes sociais. Isso. E com o andamento e como o mercado estava respondendo para nós, a gente foi mudando e estruturando os serviços. Então, não teve planejamento. Tudo que a gente construiu foi em resposta às necessidades que o mercado trouxe para nós. E aí, a partir disso, fomos moldando. Hoje, a gente, sim, temos planejamento. Hoje, a gente até tem uma consultoria, né, que presta serviços de gestão de negócios, né, planejamento estratégico para a agência. E isso é muito bom, mas no início não foi assim. E eu acho que foi fundamental. Acho que o recado que a gente pode dar para as pessoas que estão começando, eu acho que não crie muito empecilhos, né? Assim, não, vou esperar ter um planejamento perfeito. Às vezes essa espera pode ser tarde. Se tu tem vontade, se tu tem uma ideia, faz acontecer, porque também é importante colocar o projeto na rua para ir moldando e construindo e perceber as necessidades, porque ficar só na zona do planejamento e não executar também pode ser ruim, né? Esse meio tempo, assim. Aquela história também do planejar sem executar não vai levar a lugar nenhum, tu vai ficar só no sonho, né? Se a gente fizer de tal maneira, se a gente fizer, a gente não planejou, mas a gente sabe que foi na resposta do mercado também que a gente conseguiu evoluir. Então, muitas vezes, a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né? Então, não adianta planejar sem executar. A atitude é a melhor maneira de sentir o mercado, de ver o que funciona, o que não funciona. Então, a gente seguiu essa estratégia sem saber que ela seria uma boa estratégia. E tá dando certo, né? Graças sei lá, a Deus, ao nosso trabalho, enfim. A toda essa competência maravilhosa que vocês têm. Agora, sabe que eu levei muito tempo, gurias. Eu tinha um desejo de sair do meio corporativo há mais de ano. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu preciso sair, mas não sei como, não sei o quê. E foi indo, até que eu comecei a me informar mais sobre o formato da MEI. Porque eu sabia que eu não ia abrir uma grande empresa, né? Isso não era o meu objetivo. Eu queria continuar trabalhando com comunicação, com jornalismo, prestando serviço, mas como fazer isso? Aí até durante um tempo eu vi que tinha muitos colegas que emitiam nota de serviço, aquela coisa toda, mas foi mudando um pouco da legislação em relação a isso, ficou mais difícil de trabalhar sem ter uma empresa registrada. E aí surgiu a MEI. Nossa, que formato legal, olha só, é um custo baixíssimo, eu posso, né, faturar um valor que para mim seria interessante, porque eu ganhava menos do que isso, inclusive no meio corporativo, e tá aí a solução. Então, eu abri primeiro a minha MEI, registrei a minha empresa, e depois eu comecei a ficar ligada nos movimentos do mercado. Até que um dia, numa conversa com uma fonte, um cliente do jornal, né, da empresa na época, comunicou que precisava de um serviço assim, que estava procurando, que ia mudar de agência, e aí me caiu a ficha. Quer saber? Eu vou dar um peitaço, vou perguntar para ele se ele topa ser meu primeiro cliente. E topou. E aí ali eu me senti encorajada a fazer esse segundo movimento, que era sair da empresa e tocar o meu negócio adiante. Então, quer dizer, para cada um é uma história diferente. Acho que o que importa é a gente saber que vai dar certo, né? Colocar essa meta, essa força, que as coisas vêm, né? Jogar para o universo, senão agora eu quero e vai acontecer. E até esses dias a gente estava resgatando algumas memórias que, se eu não me engano, logo depois desse teu movimento, foi um dia que a gente se encontrou na feira, aqui na FENAC, e tu falou para nós exatamente isso tudo, e a gente ali já tinha feito uma conexão também. Olha, estamos aí, portas abertas, vamos, quem sabe, uma hora dessas, né? Vamos fazer uma coisa. Na verdade, de lá para cá a gente fez, né, coisas juntas, a gente te chamou para alguns trabalhos, enfim, mas para tu ver como a conexão, né, quando ela é forte, quando a gente enxerga coisas, né, potencial nas pessoas, a gente sabe o quanto que elas podem entregar.
como a conexão é valiosa, né? Porque aí a gente sempre fica com aquilo. Bom, em algum momento algo vai acontecer e sempre tem o momento certo, né? Concordo muito com isso, gurias. É essa conexão especial que a gente faz com as pessoas quando a gente é verdadeiro, né? Foi até a tua fala. Quando a gente se coloca transparentes e sinceras naquilo que a gente acredita, a conexão acontece e o momento certo chega. Agora, gurias, me contem o que mudou na vida de vocês desde que vocês saíram do meio corporativo e foram empreender. Olha, falando assim do lado profissional, eu me vejo hoje muito mais comercial do que eu posso imaginar e até assim gostando dessa área, gosto dessa parte assim de relacionamento com o cliente, de venda, desse desafio, gosto de meta e eu nunca imaginei que eu fosse gostar disso. E então uma mudança assim é realmente assim de perfil quase assim. Antes eu tinha um perfil muito mais assim de envergonhada, de ter medo daqui a pouco de vender algum projeto, e hoje eu me sinto assim motivada, eu gosto de vender, gosto de me relacionar, gosto do desafio. Então eu vejo que teve uma mudança assim de comportamento, falando da parte profissional, assim. E da vida pessoal, eu me sinto muito mais realizada, porque eu faço algo que eu acredito 100% e realmente faço o que eu gostaria que fizessem por mim quando eu era contratada, né, trabalhava no meio corporativo. Eu realmente tomo as decisões baseadas no que eu gostaria que fizessem por mim. Então, eu vejo assim, me sinto satisfeita 100% por isso, por conseguir, por isso que tem até teve um dia desses que eu postei nas redes sociais, né, que empreender é mais do que ter e fazer, é ser e honrar. Ser e honrar o que tu acredita, ser essencialmente, né, verdadeiramente. Então, eu penso assim e sigo dessa forma, por isso me sinto tão realizado. E a tua qualidade de vida, Cê? Olha, a minha qualidade de vida, eu posso dizer que está melhor por ter essa satisfação, ter essa, vamos dizer assim, essa realização, mas é muito trabalho. Assim, para quem acha que eu vou para ter mais tempo, é uma ilusão completa. Então, assim, tu tem que empreender porque tu quer fazer mais do que tu faz, não porque tu quer fazer menos. Então, a qualidade de vida, ela está em construção, porque também existe assim uma explosão de quero fazer e acontecer por causa desse momento de ser uma nova empreendedora, e aí essa explosão veio e ainda está muito latente, eu preciso controlar, porque eu sou muito intensa, e aí é uma usina de ideias. Muito intensa, muito assim, de querer fazer, ser muito ansiosa, então eu ainda estou num processo de buscar, de encontrar esse equilíbrio. Eu ainda não tenho esse equilíbrio, mas estou em busca dele, sei que ele é fundamental, mas, enfim, não alcancei ainda essa qualidade de vida plena e equilibrada. Ainda estou em processo. É que eu acho que talvez ela não exista, sabe? Porque a gente sempre vai querer aquilo que a gente ainda não viveu, ou que a gente não tem. Eu vou dar só um exemplo muito, muito, assim, fofinho até, que hoje eu acho fofinho, tá? Mas na época, quando eu trabalhava, das 8 às 18, sem poder sair, não dava nem para sair para ir no médico, era um horror. Eu sonhava o seguinte, meu sonho é poder sair no meio da tarde e pegar a minha filha e ir para algum lugar, assim, tomar um sorvete, alguma coisa. E aí eu pude fazer isso várias vezes. Só que era num contexto diferente, porque ou eu estava entre duas reuniões e aí tinha que ser uma coisa corrida, ou eu precisava logo largar ela em algum lugar. Então, assim, é muito engraçado, porque as tuas prioridades mudam, o que era um sonho antes, tu já vê ele com outros olhos, e a gente vai evoluindo. Então, é engraçado, eu pude viver, mas eu vi que aquilo talvez, dentro do horário, ali no meio da tarde, não vai fazer tanto sentido, porque também não era uma hora de qualidade. Então, isso que você falou faz muito sentido. A gente tá evoluindo. Eu acho que não existe, daqui a pouco, sei lá, a equação perfeita, porque empreender não é barbada. A gente não prega o empreendedorismo, assim, de comercial, porque ele não é verdadeiro, tá? A gente acha que vai trabalhar menos, ou não tenho chefe. É mentira.
Porque se tu tem cliente, tu tem, entendeu? Tu precisa responder para alguém. E aí a gente passou por um período onde, depois que a Manu saiu, a gente precisou dividir todas as atividades. Então, o que era dividido entre 3, a gente dividiu entre 2. E ali foi o ponto de virada mesmo, que ali a gente viu para que veio nessa vida, entendeu? E aí foi muito bom, porque a gente quase morreu de trabalhar, tá? Quase morreu de trabalhar. E aí ali a gente começou, bom, não dá, a gente precisa melhorar. Então tu vê, são pequenas fases. Eu queria sair de tarde para tomar sorvete, mas não era aquilo, entende? Então depois a gente viu que trabalhando juntas, a gente precisava de mais pessoas para melhorar a qualidade, a nossa qualidade de vida. E hoje a gente não chegou ainda na equação, mas a gente está muito anos-luz diferente do que aquele momento assim estressante que a gente viveu, sabe? Então, a gente vive fases. Nesses 5 anos de SMT, foram várias fases diferentes. Então, essa qualidade de vida já foi diferente em alguns momentos, mas eu acho que o empreender é essa inquietude. Não tem como tu ficar estável. A gente está o tempo inteiro, é fim de semana, se preocupando com algumas coisas. Então, tu tá sempre ligada, sempre com as anteninhas ligadas. Eu acho que isso é um empreender raiz mesmo, sabe? Sem aquela coisa de comercial que não existe e é muito trabalho. E depende da gente, né, gurias? A gente que tem que fazer por nós, diferente de quando a gente está no meio corporativo em que a gente é demandada. Essa chavinha precisa virar, e isso que tu falou de a gente fazer pequenas transgressões, eu super te entendo, eu demorei muito para me permitir fazer isso. Ainda mais eu como uma empreendedora individual, tá, se eu não tenho trabalho, eu não tenho uma demanda ali, eu posso, de alguma maneira, relaxar, eu posso dar uma caminhada, eu posso tomar um café no meio da tarde, mas, gente, até que a gente relaxe, vê que não vai acontecer nada, ninguém vai vir te chicotear, não vai... Exato! É bem difícil. Agora, gurias, em relação à maternidade. A gente é mãe e eu jurava que eu ia conseguir trabalhar no mesmo ritmo, com a mesma motivação, no lugar que eu estava, mas eu vi que eu precisava de mais flexibilidade. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho legal retomar. E como é que é para vocês administrar a maternidade e a gestão de um negócio? Tem hora que mistura tudo, vocês conseguem delimitar o espaço na agenda para cada coisa? Olha, no início da SMT misturava tudo. A gente fazia reuniões com os bebês e era punk. Acho que uma situação muito legal assim de compartilhar foi um cliente, tem até fotos também de um cliente da China. Um cliente da China. A gente fazendo a reunião, então... muito cedo. Via Skype. Isso. E aí a gente tem os bebês, o Miguel ele tinha meses, a Ana tinha acho que quase 1 ano. Então eram bem pequenininhos e aí a gente precisa administrar. Precisamos estar presentes para a reunião online e quem vai ficar com os bebês, enfim. E aí então a gente organizou, fez um plano de ação onde a Vanessa e a Manu focaram na reunião e iam, então, alinhar com esse cliente via Skype, todas as demandas. E aí eu abracei de ficar com os babies aí na sala, num outro ambiente, administrando, brincando, intertendo, porque também, assim, eu estava num processo, assim, ainda não... A Ana, por exemplo, não confiava 100% ainda em mim, não me conhecia direito, então eu tinha que brincar com ela para que ela não chorasse, para que não parecesse... ninguém chorando, né, no áudio da reunião. Amadorismo, né? Um amadorismo. Porque naquela época, dá para se dizer que naquela época, que era 2019, não se tinha tão claro o entendimento ou aceitação como hoje tem quando tem uma reunião online e aparece um bebê ou um choro. Naquela época era tido como amadorismo, como falta de profissionalismo. Então, a gente administrou dessa forma, com muitos medos, mas deu tudo certo. Então, respondendo assim, no início foi difícil, assim, a gente levava sempre os bebês, trazia os bebês, era bem desafiador trabalhar com os bebês pequenos junto, e depois de um determinado momento, quando eles ficaram um pouco maiores, a gente conseguiu colocar eles na escola, aí conseguimos organizar melhor, mas até hoje, assim, a gente
tem como prioridade de manter um equilíbrio entre maternidade e a SMT, assim. Então, a gente tem muita flexibilidade, assim, e como nós duas somos mães, né, entendimento, hoje eu não vou ir, a Ana não tá legal, e tá tudo bem, trabalho de casa, enfim, a gente se mantém com esse foco de ter uma qualidade de vida com os nossos bebês, que agora o Miguel tem 5, a Ana tem 6, então, enfim, a gente preza por isso, né? E, assim, essa flexibilidade permite que a gente, às vezes, se reúna na casa uma da outra para trabalhar. Enquanto a gente trabalha, as crianças brincam. Tem imagens disso também. Então, a gente tenta fazer o melhor, sabe? Com eles, mas é difícil. É difícil por quê? Porque eu acho que quando tu trabalha num lugar, eu digo por mim, tá? Trabalho num lugar, eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu precisei entregar, aquela coisa, mas a tua visão, ela é um pouco diferente, ela é mais limitada, talvez, entendeu? Hoje, se eu tenho que me desdobrar, por exemplo, a Ana Lara tá um pouco dodóizinha, eu deveria, talvez, pensar um pouco mais em levá-la para a escola ou não, mas eu quero tanto trabalhar, eu quero tanto fazer as coisas que têm que ser feitas no trabalho, que talvez eu mando ela para a escola, não no melhor cenário. Então, é uma situação complicada que a gente vive. Eu sei que talvez na escola vão cuidar um pouco melhor dela, porque em casa eu vou continuar com as atividades, porque imprevistos acontecem, mas enfim, tem uma agenda para se cumprir, aquela coisa toda. Então, em algumas situações já aconteceu isso, assim, claro que nunca nada grave, ou qualquer coisa assim, mas tu entende? Tu quer tanto fazer aquela atividade, tanto terminar aquele projeto, que tu abre mão de ficar com o teu filho e tudo mais. Mas é complicado. Por 2 anos a gente trabalhou home office. Então, essas situações do reuniões online, de a gente estar com os bebês ali, eram comuns, né? O nosso dia a dia. Depois a gente retornou com essa situação na pandemia, né? Então, esses vínculos também com as crianças, eles ficaram mais fortes, né? Agora a gente teve que se desdobrar, não é nada fácil, né? Trabalhar de casa com a criança, porque tu fica com 2 corações, será que eu dou atenção? Será que eu faço o quê? Eu tentava definir alguns horários, enfim. Mas eu acho que isso também veio para a gente ver que nada a ver, entendeu? Apareceu um bebê chorando no meio da reunião, não tem problema nenhum, entendeu? As pessoas, somos todos humanos. Então, assim, essas coisas, né? Eu fico falando esses exemplos, essas coisas que eu penso, porque talvez outras mulheres também pensem nisso, assim, essa coisa da culpa. Será que eu levo para a escola? Não tá tão bem? Será que eu trabalho? Mas é que a gente tem tanta vontade de fazer as coisas que acaba pesando, né? E a gente deixa, então, os momentos de melhor qualidade para ficar 100% então com eles, né? Mas enfim, eles adoram vir para cá. A Ana Lara brinca, vem para cá quase todos os dias depois da escola e ai, mãe, eu quero trabalhar contigo quando eu crescer. Então, essa coisa também do gostar, do amar o que faz, eu acho que isso é importante, né? As crianças, elas precisam saber que a gente não tem que trabalhar só pelo dinheiro. Ah, trabalha pelo dinheiro. Não, trabalha para ser feliz também, né? Eu acho que são valores também que, querendo ou não, a gente está passando para eles, né? Eu acho a coisa mais fofa quando vocês compartilham aí o Miguel e a Ana no escritório, brincando, né, de trabalhar junto. Isso humaniza tanto e passa essa mensagem que vocês estão conseguindo construir, de que trabalhar é legal. Sem dúvida, isso é muito bom. Eu sempre passo isso, porque eu também, apesar do meu pai ser vinculado 100% a vida dele toda de trabalho em uma empresa, meu pai sempre me passou essa mensagem de que ele era feliz trabalhando, ele era feliz com o que ele fazia. E isso, então, entrou muito, assim, dentro de mim. Eu sou uma pessoa que sou feliz com o que eu faço, sou feliz trabalhando e eu passo isso para o Miguel, porque eu trabalho no que eu amo fazer. Então, eu acho que isso fica neles e vai, né, transformar eles de alguma forma, né? Sim, eles são muito mais compreensíveis do que a gente imagina, né? Então, não que a gente tenha que abrir mão de uma coisa ou de outra, mas sim que eles saibam que, né, estão junto ali na nossa construção, porque a gente não é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, a gente é uma única. Então, eles precisam também entender desde cedo que isso vai acontecer e tem que ser natural, né? Gurias, agora me contem, vocês são assim super amicíssimas, nunca rolou nenhum quebra-pau entre vocês, super zen essa relação?
Olha, vou te dizer, é muito engraçado. Nunca brigamos, nunca, porque assim, eu e a Vanessa, a gente tem DRs, e aí a gente discute, conversa, fala o que não tá legal, mas muita transparência, mas assim, acredite, nunca teve nenhuma briga, porque assim, somos muito diferentes, somos água e vinho, e é isso que é a nossa força, sabe? Porque então, enquanto uma tá indo muito para a esquerda e a outra muito para a direita, e a gente, opa, vamos misturar e vamos todo mundo seguir aqui no mesmo caminho. Então, temos personalidades muito diferentes, e eu acho que é por isso que a gente não briga, porque a gente entende essa diferença, mas que completa, não que diverge, que é ruim para o negócio. Então, verdade, é incrível, a gente nunca brigou, e eu acho que isso é o nosso ganho, assim, porque a gente respeita muito também, assim, tem um respeito muito forte, assim, de individualidade, de ela saber, ela é diferente de mim, eu tenho um tempo, ela tem outro tempo, a gente tem que respeitar o tempo de cada uma, e também de sempre ter essa humildade, de pensar assim, bom, ela é diferente, mas imagina se ela não fosse assim, como seria a empresa? É isso que eu sempre me pergunto quando eu, daqui a pouco, me incomodo. Sim, tem situações que a gente se incomoda, o que ela se incomoda que eu faço, eu paro para pensar, bom, mas se não fosse assim, ia faltar alguma parte, alguma peça, né, desse quebra-cabeça. Então, é incrível, nunca brigamos, né? Nunca brigamos. E, assim, o mais incrível também é que na empresa onde a gente trabalhava, não éramos amigas. A gente só era colegas de trabalho. Então, vocês nem se conheciam, assim, profundamente? Muito superficialmente, muito mesmo, assim. Eu lembro, inclusive, do dia, eu tava grávida, já quase ganhando bebê, a C veio me contar que tava grávida. E foi engraçado, assim, nossa, que fofa, né? Tá vindo aqui me falar que tá grávida. Mas, tipo, nem conheço a pessoa. Né? Eu não conhecia muito ela. Eu falei, legal, porque como eu tô grávida, talvez ela, né, vamos trocar uma ideia. E também a maternidade nos aproximou, porque foi ali que daí a gente estava em licença, cada um, não tenho muito o que fazer, vamos para um shopping, vamos. Ali a gente começou também essa relação. Então, eu digo assim, a C hoje é uma das minhas melhores amigas, a gente troca tudo, confidências, coisas do dia a dia, na família, nas relações, essa troca, esse respeito, eu aprendo diariamente com ela. Então, essa visão que cada uma de nós tem de criação diferentes, de cidades diferentes, de tudo é diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Eu acho que o respeitar isso, respeitar a vivência, dar o tempo da pessoa refletir sobre aquilo, e quando não tá claro, chegar e falar, é o que, assim, mais ou menos é o que, né, a gente faz no dia a dia, que determina a nossa relação, e a gente vem crescendo muito. Eu evolui muito também depois de iniciar essa relação com a C, e eu acho que é isso, assim, esse é o segredo, né? Porque não adianta a gente também pregar uma ideia de empresas humanizadas, e aí ainda sócias não existir, sabe? Uma conexão, alguma coisa assim. Então, é essencialmente verdadeiro. A gente não briga, a gente tem DR porque é necessário. E, enfim, se a gente não discutir o nosso negócio, aí sim tá tudo acabado, né? Mas é muito saudável e maravilhoso. É engraçado. Eu vejo uma leveza, né? Vocês duas, eu vejo vocês muito leves e muito transparentes. E tem essa conexão, essa cumplicidade que vai se construindo ao longo da vida. E quando se consegue trabalhar com alguém que, além de ser tua parceira de trabalho, é a tua amiga, eu acho assim, nossa, o melhor dos cenários. Eu acho que, às vezes, o contrário é difícil, né? Nunca aconteceu de eu querer fazer um negócio com uma grande amiga ou alguma coisa. Às vezes, o contrário é mais difícil. Então, aqui foi um encontro de almas diferentes, personalidades diferentes, e que tá dando super certo, assim, né? E sempre tem aquelas lendas, e até é verdade, de que a sociedade é muito ruim, porque sociedade é algo difícil. E destrói uma relação de amizade, né? Não, nós não temos isso, assim. Inclusive, a nossa relação com a Manu, que então saiu da SMT em busca do desejo, né, de educar, a educação, né, que faz a diferença. Também, né? Arriscou. Então, a Manu é prof universitária hoje, universitária.
e temos conexão com ela até hoje. Então, assim, sempre foi muito bom, assim, sempre, eu acho que o respeito, assim, é o que mais... E a gratidão, né? Porque a gente é muito gratas a tudo isso que se construiu, que não é, a gente não construiu sozinhas, né? Então, foi uma situação ali criada a 3, mas eu acho que é isso, assim, a relação ela tem que ser transparente, ela tem que ser verdadeira, confiança, né? Então, eu confio muito na C, qualquer decisão que ela tome, então a gente não precisa ficar, sabe? Não, mas eu decidi desse jeito, não, mas eu decidi, enfim. Se ela disse, tá dito, se eu disse, tá dito, então é assim que a gente vai levando, né? Em prol do negócio, né, Guria? Vocês têm um negócio em comum e vocês duas, obviamente, querem o melhor para ele. Exatamente. E a gente se desdobra também, né? Aqui na agência a gente faz, então, a gestão, né, do negócio como um todo, a gestão das pessoas e também a gestão direto com os clientes, né? A gente faz os atendimentos, então a gente precisa ter essa confiança também quando uma de nós está assumindo uma posição ali, uma decisão e a outra está envolvida, sei lá, numa reunião ou em algum outro negócio, de que vai tomar a decisão assertiva para o negócio. Então, a gente tem sempre esse foco e esse rumo, né? Então, falando do negócio, Gurias, me contem como é que está a SMT hoje, a estrutura da agência, serviços que oferece, o mercado, o perfil que atende. Bom, a agência, a gente está muito feliz, né? Porque, assim, nesse ano, em relação a 2020, a gente cresceu muito. A gente cresceu 50%, e tanto de número de clientes, quanto de faturamento e de equipe. E então, assim, estamos muito positivas em relação ao ano de 2022. A equipe hoje, ela é grande, né? 8 pessoas. E sendo que temos aí novas oportunidades de outras vagas que vamos precisar em função, né, dessas projeções de crescimento. Então, tá muito bacana, assim, o que a gente vem conquistando, a empresa tá se fortalecendo, a marca tá cada vez mais forte, né, a SMT está sendo reconhecida. Temos, assim, vários objetivos e desafios que queremos alcançar, né, para os próximos anos, mas a gente sente que estamos numa frequência de crescimento, assim, e estamos conseguindo entregar aquilo que a gente sempre quis, né, que é um trabalho diferenciado, bem humanizado, uma consultoria em comunicação, né, para os nossos clientes de diferentes segmentos. Mesmo aquela empresa pequena, ela tem uma oportunidade com a SMT de ter soluções de comunicação robustas e especializadas, né? Porque muitas vezes a empresa pequena acaba ficando de lado e não tem essa oportunidade, pois os valores das agências são sempre muito altos, e com a SMT a gente consegue trazer, né, esse combo de soluções, assim. Exatamente. Lá no início a gente comentou que, né, iniciamos com um serviço, então, de gestão de redes sociais. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram, então a gente pôde trazer também a nossa essência planejamento, a nossa essência marketing, minha da C, também para o nosso negócio. Então a gente consegue hoje oferecer planejamento de comunicação, porque a comunicação ela não é isolada, né? A rede social ela não resolve a vida de ninguém, de nenhum negócio. Então, a gente tenta, né, incutir na cabeça, né, no planejamento também de negócio das empresas que a gente atua, a importância do planejamento de comunicação multicanal. Então, é difícil, porque o mercado também, o mercado digital, tem muita promessa, muita coisa, e a gente não entra nessa onda, sabe? A gente não entra na onda do é fácil chegar em 1.000 seguidores, que não é. E também 1.000 seguidores, o que quer dizer 1.000 seguidores, né? Não representa nada. Muitas vezes a empresa tem pouquíssimos seguidores e evolui a cada ano, né? Em faturamento, em negócio, enfim. Então, a gente tenta levar isso para o dia a dia dos nossos clientes, e a gente conseguiu evoluir muito também em gestão, criação de marca, né? Identidade visual. A nossa equipe está muito forte também com isso, então a gente está conseguindo ajudar novos negócios a saírem do papel e existirem através de uma identidade visual bem pensada, bem planejada, sabe? Então, a nossa equipe aqui, como a gente falou no início, ninguém faz nada sozinho. A gente sabe que pode prometer coisas porque a gente tem, então, esse respaldo, essa retaguarda das pessoas aqui.
É uma equipe jovem, então a gente brinca, as tia, né, as mães da agência, mas é muito bom porque a gente cresce, a gente aprende, tem esse frescor também no dia a dia, então o cenário é o melhor, a pandemia nos assustou, eu acho que não tem quem não tenha se assustado, mas a gente foi lá firme e forte, agarrou na mão dos clientes, não desiste da comunicação agora, porque depois vai ser difícil de retomar. E eles acreditaram na gente e estão acreditando até hoje, e a gente vem evoluindo graças a isso. Oh, coisa boa! E, gurias, vocês perceberam, assim, já que a gente está falando de empreendedorismo feminino, teve muito negócio abrindo com mulheres à frente e que buscaram vocês também por se identificar com o fato de serem mulheres à frente da agência? Tu sabe que até pensei em fazer um levantamento disso para ter números mais exatos, assim, porque é engraçado, tem sim mulheres que, olha, gurias, eu optei por vocês porque acredito muito no propósito, vejo que, né, são mulheres, enfim, a gente gosta muito mesmo, assim, de trabalhar com mulheres, por isso, porque a gente sabe que o desafio, ele é grande, né, em dobro, talvez, nesse universo todo, enfim, e é muito bacana, a gente fez esse ano alguns projetos, né, com mulheres, assim, por isso que eu falei, eu queria até fazer um levantamento para ver, mas tem muita gente, sim, que se identifica com o nosso propósito por sermos mulheres. Claro que a nossa equipe não é composta só por mulheres, né, mas essencialmente, assim, essa defesa, não só do empreendedorismo feminino, mas também do empreendedorismo como um todo, e também o empreendedorismo real, né, é legal, então as pessoas se identificam e gera novas oportunidades. E uma questão assim que eu e a Vanessa a gente discute assim entre nós, assim, também, além de fazer projetos bacanas, né, de se conectar com histórias muito lindas de mulheres que fazem, que acontecem, nós também tivemos a oportunidade de, aqui na agência, eu vou até assim ousar em dizer assim, e motivar 2 ex-colaboradoras a empreender. Então, assim, tivemos a Rafaela e a Milena, que são 2 ex-colaboradoras aqui da SMT. Excelentes profissionais, que eu quero acreditar que a gente plantou uma sementinha, né, nelas, da veia de empreender, e elas acabaram, então, buscando, criando, então, novas empresas, estão aí no mercado com seus projetos, com suas empresas, e isso é um motivo de orgulho para nós. Porque eu e a Vanessa, a gente conversava assim, o que será que a gente provocou nessas mulheres, nessas excelentes profissionais, para que elas também quisessem empreender? Porque eu acredito que sempre quando a gente se conecta, um pouquinho da gente fica no outro. Então, um pouquinho da Roberta está em mim e um pouquinho da Roberta está na Vanessa. Então, esse pouquinho também ficou nessas 2 profissionais que passaram por nós. Então, é um recado, eu penso, né, que vem para nós de que estamos no caminho certo, de que é isso aí, vamos incentivar as pessoas a serem felizes, a buscarem os seus objetivos, correr riscos, né? Importante a gente se realizar e a gente busca também trazer isso aqui, né, para a equipe, né, de buscar essa realização, essa felicidade, né? Super exemplo de que são profissionais que foram crescendo a partir desse olhar incentivador de vocês. Sim, a gente quer acreditar nisso, né? Eu acho que um pouquinho da gente sempre fica, né, em cada um. Então, pensar que isso foi algo bom nos conforta. Isso aí. Claro que dá aquela saudade, né? Poxa, ela era tão maravilhosa no que ela fazia aqui com a gente, mas está aí, está disponível para novos projetos, né, gurias? Sem dúvida. Isso, e abrindo novas portas para que novas pessoas também maravilhosas possam vir para cá, para a gente poder, né, também criar novas conexões, porque é isso, a gente está em evolução sempre, né? Com certeza. E, gurias, já que a gente está falando para uma audiência que pode ser que está com vontade de empreender, mas tem medo de arriscar, quer que, de repente, cada uma de vocês... Peraí, vamos de novo. Já que a gente está falando para uma audiência que pode estar com vontade de empreender, mas com medo de arriscar, eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem, traga algo que fez muita diferença na jornada de vocês. Olha, o que para mim faz a diferença... pode parecer assim muito forte, mas é honrar o que tu acredita. Se tu honrar os teus princípios, os teus valores,
já é meio caminho andado para conseguir fazer um negócio diferente que se destaque, né? Porque hoje as pessoas buscam isso, algo diferente, com propósito, com essência. Então, se tu realmente honra esses valores e o que tu acredita e faz isso um negócio, com certeza tu vai ter sucesso. Então, eu acho que tu tem que focar nos teus valores e pensar como que tu pode, a partir deles, criar um negócio, um novo projeto. Que aí é meio caminho andado para o sucesso, assim. Porque aí tu vai fazer com motivação, vai fazer com gás, vai acreditar. Eu vejo você, né, Roberta, como tu acredita, como tu honra essa questão, assim, de incentivar as pessoas, como tu busca propósito em tudo que tu faz. E isso acaba sendo meio caminho para que as pessoas realmente venham contigo, né? E empresas se conectem, profissionais se conectem. Então, eu vejo que esse é o caminho, assim, o que eu diria para uma pessoa que quer empreender é exatamente isso, assim, honre os seus valores, foque no seu propósito, que aí vai dar tudo certo. Eu acredito muito nisso também, e como complemento, eu posso dizer assim, que não existe pular etapa, né? Não existe nada, o sucesso ele não vai vir de maneira mais fácil, então ser verdadeiro, honrar, não querer, né, sei lá, passar por cima das pessoas, porque o mercado, ele conversa, as pessoas se conhecem e lá na frente volta, sabe? Então eu acredito muito nisso, assim, seja honesto, sabe? Eu acho que faz com que entrega aquilo que tu prometeu, faz aquilo que tu, né, cumpre aquilo que tu prometeu. Eu acho que é, assim, um dos primórdios, sabe? Porque aí as pessoas vão confiar, ou, pelo menos tu vai te conectar com quem acredita nisso também, sabe? Então, a gente brinca, assim, algumas vezes a gente fala, nós somos uma agência pequena. A gente, às vezes, se enxerga pequeno, mas quando tem uma oportunidade de conversar com a Roberta, num podcast, a gente vê, nossa, nós somos grandes, entende? E, às vezes, Olha a síndrome da impostora, hein? Eu vou passar mas para o episódio da Andressa para a gente falar sobre isso, hein? Isso mas a gente fala, às vezes, isso, mas por quê? Porque a gente sabe que o mercado tem muita gente muito maior, muito tempo de existência, mas para nossa realidade, de onde a gente começou, para nós a gente é grande, entende? Então, sabe aquela coisa, eu não deixo claro que eu tô me achando, mas eu tô me achando, entendeu? Então é engraçado, assim. Então, somos uma agência ainda jovem, né, que tem muito a aprender e que preza pela relação saudável, sabe? Sem passar por cima, sem pular etapas, sem prometer algo que não cumpre. A gente defende muito isso, assim, sabe? Essa honra a gente faz questão de manter, e faz todo sentido também com o que a Cê falou, né? E a clareza de propósito, eu sei por mim, gurias, vem com o tempo também. Total. Saí do ambiente corporativo, eu não sabia exatamente o que eu queria construir, eu só sabia que eu precisava sair. E aí eu fui experimentando, fui caminhando, fui abraçando oportunidades, e hoje, pensa, eu abri a minha empresa em 2017, a minha MEI, né? Hoje eu posso dizer para vocês que eu estou num momento em que eu super me encontrei, eu sei o que eu quero fazer, as pessoas com quem eu quero trabalhar, que tipos de projetos que eu vejo que fazem sentido para mim. Então, é uma jornada que não tem atalho, como a Vanessa também comentou. A gente tem que ir experimentando e sempre sendo muito fiel ao que a gente acredita, os nossos princípios, que as coisas vão se encaixando, né? Com certeza. O propósito claro e bonito, esse realmente, ele é difícil, precisa de uma evolução e etapas para te encontrar ele. Mas ter, assim, claro, o que tu acredita, no que tu busca entregar para as pessoas, entregar para o universo, isso eu acho que é o caminho, assim. Se tu tiver convicção, assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, trazer algo positivo, e ter isso como norte já ganhou, já pulou algumas fases, né? Com certeza. E às vezes, como você falou, ter o propósito definido é difícil. A gente tem uma consultoria, a gente falou no início, e a gente chegou a ter um propósito escrito, desenhado há mais ou menos um ano, e a gente olha para ele já está diferente, entendeu? Então é difícil de definir e tal, mas eu acho que a gente sabendo o que a gente não quer ser,
é meio caminho andado, sabe? Então, sabemos que não queremos ser deste jeito. Então, isso já é um propósito mesmo que, né, não encaminhado, não, né, finalizado, é o que nos movimenta, é o que, enfim, faz com que a gente vá evoluindo, né? E sabendo também que a gente não é nada sozinhos. A gente precisa estar junto, saber que essa construção ela faz todo sentido para a gente e está aqui, elas transformam para provar isso, né, gurias? A gente está trazendo um monte de empreendedoras que eu tenho certeza que uma vai poder contribuir com a outra, as histórias vão ser muito emocionantes e vão tocar cada uma de nós, e essas conexões elas vão ser levadas para a vida. Sem dúvida, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para isso, para gerar experiência, verdades, histórias. Espero aí que muitas mulheres, muitos empreendedores se inspirem e comecem um novo momento, né, nas suas vidas, né? Arrisquem sem medo de ser feliz, porque acho que o pior é não arriscar e ficar no sonho, ficar se eu tivesse feito dessa forma. Então, a campanha, né, que a gente está com ela no ar, enfim, o Arrisque, ela veio dessa verdade. A gente acredita mesmo, assim, não existe né, a receita do bolo. Ela não existe. Tu precisa arriscar, tu precisa cair, levantar. E isso vai ser assim até o fim, sabe? Então, não adianta ficar esperando muito. Tem que arriscar e ver o que vai acontecer, né? Coisas boas acontecem fora da zona de conforto, né, gurias? Muito legal. Pois muito bem, eu adorei receber essas duas empreendedoras que são uma inspiração para mim. É muito bom poder estar junto com a Vanessa e com a C nesse movimento de transformação, de troca, de aprendizado, que vai rolar muito aqui. Portanto, fiquem coladinhos aqui no podcast Roberta Comunica, que essa nova temporada, Elas Transformam, tá linda demais. Um beijo enorme a todos vocês. C, Vanessa, foi lindo demais. Adorei muito. Esse inicial vai arrebentar. Nós adoramos também, é um privilégio poder compartilhar né, isso contigo. A gente te admira muito também como mulher, como profissional, né? Tudo que tu cria com muita verdade, com muita dedicação. Então conta com a gente está muito feliz, muito otimistas assim, com o que a gente está construindo agora. Isso aí, te amamos! Ai, que lindeza! Então tá, gurias, um beijo enorme e a gente vai ficando por aqui com esse primeiro episódio de uma série que vem linda, grande, forte, como nós, mulheres empreendedoras. Beijos e até o próximo episódio! Beijo!